Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Fábio Souza e hoje eu trago um assunto bem interessante aqui para a gente discutir, que é a questão aí do uso do Arduino para aprender e ensinar sistemas embarcados, né? Então a gente vê aí que está sempre em pauta essa discussão, né? Na questão aí do Arduino ser uma ferramenta para o ensino de sistemas embarcados ou até mesmo para aprender, né? E também tem a questão aí do lado também de uso do Arduino em projetos, né? Eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo na questão do uso do Arduino como uma ferramenta para aplicação em projetos. Aqui eu vou discutir mais sobre o uso do Arduino como uma ferramenta para desenvolver aí as habilidades em sistemas embarcados, tá? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveite agora para se inscrever, ative as notificações, que eu estou trazendo aí bastante vídeo aí sobre a área de sistemas embarcados. Então, tem reviews de placas, eu trago também as notícias aí toda semana e vídeos também relacionados aí com melhorias técnicas de programação, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma discutida aí. Se você ainda não conhece o Arduino, vou falar um pouco aqui sobre o projeto. Então, o Arduino ele foi criado em 2005 na Itália, ele foi baseado num projeto chamado Wiring, tá? Esse projeto Wiring, ele foi feito pelo colombiano Hernando Barragán. Então a proposta dele era criar uma plataforma de desenvolvimento para que os estudantes conseguissem fazer aplicações interativas de uma forma mais simples, né? Então ele fez a sua tese aí de mestrado. Ele também trouxe aí o Processing, que era uma plataforma de programação que facilitava também a programação. Ele integrou isso daí mais voltado para o hardware, né? Naquela época, ele fez toda a camada de abstração e validou isso daí com alguns workshops, com alunos que ele teve lá no próprio instituto, na Itália. E é interessante que um dos orientadores dele se chamava Massimo Banzi, que é um dos cofundadores aí da plataforma Arduino, tá? Então, o Massimo Banzi, ele deu uma chupinhada aí no Wiring, aproveitou que o seu aluno tinha feito, ele viu que tinha um potencial nesse projeto e começou a trabalhar, né? Ele era professor, ele viu que tinha esse potencial e começou a trabalhar numa plataforma que se chamou, né? Eles deram o nome de Arduino, que era um bar que eles tinham lá nas redondezas, tá? O objetivo principal, então, era criar uma ferramenta de baixo custo para estudantes de design, então pessoas que não eram de nível técnico, né? Então, eles estavam prototipando algo para que pessoas pudessem fazer aplicações inteligentes, né, com hardware programáveis, mas sem necessariamente entrar, né, a nível de hardware, né, de bit, configuração do hardware, para que pudesse fazer alguma coisa. Isso demorava muito. Além disso, naquela época as ferramentas eram um pouco caras para estudantes, então a proposta deles era fazer algo mais acessível, hein, que os estudantes tivessem acesso. Então naquela época eles se basearam no AVR, então o AVR ele se tornou aí a arquitetura principal da plataforma, né? Hoje a gente vê que o Arduino ele evoluiu bastante e já trouxe aí para as outras arquiteturas que estão bem evoluídas aí na plataforma, como o ARM. Eles tiveram algum porte para outros microcontroladores, como o SP430, outras famílias também de fabricantes de ARM, como ST, entre outros, tá? Então, o projeto ele veio desde 2005, ele veio como uma plataforma open source, né, e open hardware. Então isso ajudou bastante a evoluir o projeto e desde a sua criação, que tinha o foco, né, inicial de trabalhar com estudantes de design, pessoas que não tinham instruções de eletrônica, né, ou programação de microcontroladores, pudessem trabalhar, e ele foi evoluindo e chegou até o que a gente conhece hoje e está até dentro da academia aí, sendo bastante usado. Então, eles escolheram o AVR ele tinha um conjunto aí de ferramentas já bem desenvolvidas e open source, então isso facilitou bastante o uso da família AVR aí como plataforma. Eles até testaram com outros microcontroladores, provavelmente o PIC, mas como naquela época o GCC para AVR estava bem evoluído e tinha ferramentas aí também que facilitavam, como o AVR Dude, eles trabalharam aí com essas ferramentas, aí criaram um ecossistema em cima disso, inclusive aí a facilidade de ter o bootloader programado aí já na placa, então sem necessidade de você ter um gravador externo para programar a placa. Então isso facilitou bastante. Então o Arduino ele veio com essa facilidade, caiu no gosto aí da comunidade, né? E aí hoje ele é bem adotado em diversas áreas, desde os entusiastas, os makers, pessoas que estão trabalhando aí fazendo projetos, algum projeto do tipo aí que necessita de uma eletrônica. Na academia também está sendo usado, que aqui vai ser o ponto da nossa discussão. E em projetos, aplicações também, prototipagem, o pessoal está usando bastante, tá? Então nós vamos focar aqui
em como explorar o Arduino, né, para aprender a programar sistemas embarcados. Então, o foco aqui é conversar como o Arduino pode ser usado, né, dentro de uma da academia como ferramenta, né? Por que o Arduino está bem usado hoje na academia, né? Então a gente tem que entender. Hoje, para você ter ferramentas de sistemas embarcados em mãos, não é tão barato, né? Apesar de lá atrás ser muito mais difícil, hoje ainda continua, ainda tem a dificuldade das escolas comprarem ferramentas né, para os seus alunos e também dos alunos comprarem ferramentas para estudar. Então o Arduino, como ele tem a facilidade de ter uma gama, né, de placas, aí, né, ele é open hardware e permite que diversas empresas façam placas compatíveis, então fica fácil das pessoas adquirirem placas. Também fica fácil das escolas, né, adquirirem placas. Há uma discussão aí nas escolas porque eu venho da área aí, né, de ensino, eu dava aula no curso técnico, então lá atrás usava-se bastante o PIC, né? E aí veio aí a onda do Arduino, abriu-se a possibilidade de fazer os projetos de TCC, principalmente usando o Arduino. E aí recentemente eu conversando, né, com alguns professores, algumas instituições, eu vejo que muitos estão bloqueando o Arduino porque os alunos eles não só estão aproveitando coisas prontas e replicando, tá? Então esse é um argumento aí por tirar o Arduino como ferramenta, né, ferramenta para fazer TCC ou fazer algum trabalho, né? Então, a ideia aqui, vou mostrar quais os meios que a gente pode explorar. Eu vejo que o Arduino, como ferramenta, ele pode ser explorado de algumas formas, né? Lógico, você tem que tomar cuidado para que você não tenha aquela falsa impressão de que você está aprendendo algo, né? Então o aluno está aprendendo algo porque ele pegou uma biblioteca pronta, aplicou e já funcionou o sensor, por exemplo, ou ele pegou ali um conjunto de bibliotecas, integrou e fez um projeto muito rápido, tá? Então tem que tomar cuidado com esse rápido e fácil. Não é sempre que o rápido e fácil vai ser a melhor opção para você. Dependendo de onde você está, você tem que saber o que você está explorando, tá? E como você é um aluno que está querendo aprender sistemas embarcados, está querendo aprender a desenvolver projetos de verdade, então você tem que entender a fundo. Então, o Arduino ele permite que você explore o hardware. Como o hardware é aberto, então você pode explorar, basear em hardwares já feitos e fazer o seu próprio hardware. Então você pode trabalhar no design de hardware, né? Então vamos focar aqui. O Arduino a gente sabe que já evoluiu nas suas placas para várias arquiteturas, mas eu vou focar aqui no Atmega 328, que é o microcontrolador principal aí das placas mais vendidas atualmente, tá? Então, com base no Arduino Uno e no Nano, por exemplo, são placas aí bem usadas e permitem aí que as pessoas geralmente tenham um primeiro contato com o Arduino através dessa plataforma, dessa arquitetura de microcontrolador. Então, a Atmega 328, beleza. Então, a gente sabe o que é esse microcontrolador. O que a gente pode explorar nesse microcontrolador? Então, geralmente, quando você está programando o Arduino lá em alto nível, né, usando lá as bibliotecas, você não enxerga muitas vezes que tem um timer funcionando para contar tempo. Você não vê que tem interrupções que você pode usar, tanto interrupções ali de periféricos internos, por exemplo, do timer ou de conversor AD, entre outros, e também interrupções de pinos externos. Então você pode usar essas interrupções para facilitar a sua programação. Então quando você está fazendo design de hardware, você, como um projetista, você tem que entender, pô, esse pino aqui é interessante. Ah, beleza, eu vou usar uma interrupção para facilitar isso. Então, geralmente você, quando está desenvolvendo, você já tem que ter essa noção do que você tem dentro do microcontrolador para explorar. Comunicações seriais por hardware. Então, esse microcontrolador ele é bem interessante, que além de ele ter uma arquitetura bem legal, que é o AVR, ele traz aí diversos periféricos, né? E ele já traz aí o I2C já pronto para você comunicar, então é bem fácil de você fazer aplicações. SPI, os ART, então comunicações seriais aí, síncronas e assíncronas, que você pode usar para comunicar com diversos sensores, com o computador, entre outras funções, tá? Então, quando você entra no hardware, você tem possibilidade de entender como funciona aquela comunicação serial. Não é simplesmente você pegar uma função pronta que já te abstrai toda a parte de configuração e você só usa lá as funções e já faz funcionar. Então, você pode explorar isso daí já no baixo nível. Então, é interessante, tá? Um trabalho que você vai fazer, um sensor, você pode desenvolver uma biblioteca para comunicar com aquele sensor. Você não precisa simplesmente usar o que está pronto. Você pode comunicar com aquele sensor, pode entender qual que é a taxa de bits correta para você trabalhar,
pode entender como que você recebe ali os sinais e fazer essa comunicação para o seu projeto. Então, dependendo do que você está fazendo, a construção de uma biblioteca de uma comunicação serial já é um excelente trabalho, é um excelente desenvolvimento para alguém que vai trabalhar com sistemas embarcados. Então você pode explorar isso. Conversor AD. Então o microcontrolador já traz um conversor AD interno. Então se você entender como funciona esse conversor AD interno, você vai entender como funciona a maioria dos conversores de outros microcontroladores. Então entender como é que é a taxa de amostragem, né? Como que ele faz ali para fazer a conversão, qual tempo ele leva para fazer uma conversão. Então entender o máximo que você consegue explorar desse microcontrolador. Então muitas pessoas chegam até mim com dúvidas. Pô, eu tenho um sinal assim e eu quero ler. Dá para ler com o Arduino? Pô, você tem que ler o manual para ver, né? Ler o datasheet e ver qual que é a taxa de amostragem máxima que você consegue chegar com o Arduino operando naquele clock, né? Então aí você consegue responder, entendeu? Outra coisa que a gente não explora muito, né? Trabalhando lá na camada acima, lá programando, né? Você não vai trabalhar porque já vem configurado o clock. Você não usa os modos aí de sleep, né? Então você não faz gerenciamento de consumo de bateria, por exemplo. E você, né? Não sabe nem que tipo de oscilador que tem dentro do microcontrolador. Se você está usando oscilador interno, oscilador externo, qual tipo. Então, é muito importante, né, você como fazendo design de hardware, você entender isso daí. E para você entender isso daí, você tem que ter a leitura do datasheet. Então, o datasheet é onde você vai olhar todas as características daquele microcontrolador, o que você está usando ali. Beleza? Lógico que a gente está focando no microcontrolador, mas tem o datasheet dos outros componentes que vão estar na sua placa, desde o regulador de tensão até caso um passivo, né? Se você for ver a característica dele foi importante, tá? Além disso, os fabricantes, a Atmel, né, que agora é Microchip, eles provêm aí uma série de application notes já trazendo aí dicas e truques ali que você pode usar para o seu projeto. Então ele já tem alguma coisa lá. Eu vou precisar fazer uma interface com um IR, né, um infravermelho, fazer o envio de sinais infravermelho no código tal. Provavelmente o fabricante ele vai ter alguma coisa lá. Se ele não tiver, lógico, você vai procurar na comunidade. Mas a primeira fonte ali mais interessante é você ir no fabricante. Tá? Então a Microchip ela dá aí bastante recursos aí para você explorar e aprender aí com os application notes, tá? Outra coisa que acontece muito, né? Eu vejo o pessoal usando bastante um microcontrolador específico, então fica preso naquele microcontrolador. Geralmente não é por causa dos recursos internos que esse microcontrolador tem, nem talvez usa poucos pinos, mas beleza, meu projeto vai precisar só usar 2 pinos. Será que eu vou usar esse microcontrolador aqui? Ou a quantidade de memória que esse microcontrolador tem já está no limite, eu preciso de outro. Mas, beleza, o outro microcontrolador que tem Arduino é o Mega 2560, tá? Mas é muito grande, não é isso que eu preciso. Então, será que na família ali de microcontroladores AVR dessa linha Atmega, não tenha outro que se adeque mais para o seu projeto? Será que você não consegue portar esse código para o seu microcontrolador? O que você vai precisar mudar no seu código para que o projeto funcione? Né? A gente vê que o Arduino ele facilita bastante esse porte, então você vai lá, seleciona a placa que você quer, aquela outra arquitetura, né, que está trabalhando, geralmente é portável, então você só vai mandar compilar, que ele já programa, mas será que é isso que você precisa? Ou você precisa otimizar o seu código para trabalhar com aquele microcontrolador, ou você sei lá, otimizar o código que eu digo vai ser mais na parte de programação, mas será que você não tem que configurar os fuses de uma forma diferente para trabalhar com aquele microcontrolador, né? Entre outros pontos aí, tá? Então, no design de hardware dá para explorar bastante coisas aqui. Então, se você é um professor da área, você tem uma ferramenta interessante para trabalhar, além de simplesmente, né, focar na programação, aplicação. Eu vejo hoje que foca-se muito em aplicações, em fazer coisas, em fazer isso, aquilo. Mas o projetista de sistemas embarcados ele precisa entender a fundo o que ele está fazendo, não simplesmente aplicar, né? Então, hoje é muito imediatista. Você vai lá, pega um sensor, coloca ele na placa, liga ali no protoboard ou até um shield já pronto e já está funcionando. Mas o que você está fazendo? Por que você fez aquilo? Quais são os recursos que foram usados no microcontrolador, entre outros, né? Então você precisa saber. Então, como professor, você pode explorar esses assuntos e como aluno, você tem aí bastante recursos aí para aprender, além de simplesmente fazer funcionar. Beleza? Então, do hardware dá para fazer bastante coisa. Então vamos lá, programação.
Então, programação. A linguagem Arduino ela é baseada no Wire, que nada mais é que uma camada de abstração, né, que em linguagem C, C++, que facilita a programação com bibliotecas, com funções prontas, que fazem a facilidade de manipular pinos, manipular alguns periféricos, entre outras funções que você não enxerga o hardware. Beleza, mas você pode, usando uma placa Arduino, por exemplo, né, a gente focou no Arduino Uno e o Nano porque são placas acessíveis e fáceis de comprar, você pode explorar a linguagem de programação Assembly. Né? Então é interessante, né? Você não vai fazer todos os projetos em Assembly, mas é interessante você entender como que é feito ali o Assembly desse microcontrolador, as instruções, os registradores, né? É algo que você, em um momento que você precisar de uma otimização de código, você pode chegar nesse ponto de fazer. Então você pode ir até esse ponto com uma placa desse tipo. E aí, beleza, linguagem C. Linguagem C, a gente sabe que é uma das linguagens mais usadas, também mas ela não é tão fácil de aprender. A gente vê o crescimento aí do Python e também a adoção do Python em microcontroladores, mas a linguagem C, C++, ela vem aí, né, já há um bom tempo e ela vai continuar sendo usada por bastante tempo. Então, o C e C++ ele pode ser explorado dentro do Arduino de várias formas, tá? Então, entender a linguagem C, não só o seu básico, né, mas a fundo, ponteiros, estruturas de dados em C, funções, as variáveis, tá? O correto uso de uma variável dentro de uma arquitetura que você está usando. Então você não vai usar float dentro do microcontrolador, né? Você vai ficar usando memória sem necessidade. Então o que você pode usar para trabalhar com números aí, ponto flutuante? Então dá para explorar bastante aí da linguagem, tá? Os recursos, a linguagem C ela é bem bacana porque ela traz recursos de alto nível, mas também você tem acesso ao baixo nível. E aí, usando o C, né, o C++, você pode modularizar o seu código, então evitar aqueles códigos extensos onde você, né, trabalha ali numa tripa só e tá tudo ali, né, mas você pode fazer suas bibliotecas, então reutilizar código. Você pode criar bibliotecas e também contribuir, né, com a comunidade. Então isso é um trabalho bem bacana, porque você está usando bastante do ecossistema open source e você também é interessante você contribuir, dar, né, ali sua contribuição para que outras pessoas possam aproveitar desse trabalho também. Então isso é interessante, isso que fez o Arduino né, chegar onde chegou com essa força. Então, trabalhar nessa modularização de código para você reaproveitar suas bibliotecas mesmo e também para você contribuir. Então, isso é muito interessante. Então, o bootloader é bem interessante porque não é sempre que o bootloader vai resolver seu problema, né? Então, em algum momento você vai precisar de um programador externo, né, um depurador. Então, você tem que tomar cuidado, né? E também você pode aprender, pô, será que eu não consigo otimizar o bootloader para fazer tal coisa quando for iniciar o meu hardware? Ou então, sei lá, vou tirar o bootloader e vou fazer programação direto. O que eu preciso fazer, né? Ou até mesmo criar uma ferramenta que facilite a programação. Não quero usar IDE, mas eu quero ter uma interface gráfica aqui que carrega o bootloader mais fácil. Então, você pode aprender bastante aí sobre o bootloader, tá? Então, é um desafio interessante você entrar, entender o que é o bootloader, onde é que ele é gravado, como que ele inicia. Então é bem interessante. Eu já comentei ali sobre os ponteiros, tá? Então ponteiros é bem interessante, é algo difícil aí na linguagem C, mas aí você, com as suas aplicações, projetos, você pode explorar ponteiros aí, estruturas de dados também, e aí ficar mais proficiente na linguagem C e fazer projetos bem mais avançados, beleza? O Atmega 328, né, focando aqui na placa-alvo que a gente escolheu aqui para explorar, ele não tem tantos recursos que possibilitem você fazer um RTOS. Então você pode testar recursos de real-time dentro desse microcontrolador. Então você pode fazer um schedule, pode fazer algo nesse sentido. Até mesmo dá para você explorar alguns RTOS pequenos, mas não é recomendado. Mas você pode explorar isso daí e ter esse estudo aí dentro desse microcontrolador também, né? Filtro, você pode fazer filtro. Então, tem muita gente que não consegue ler sensores, né? Devido a ruído, né? Alguma característica. Então, você pode fazer modelagem de filtros digitais usando esse microcontrolador. Não é o hardware mais indicado para isso, ele não tem recursos de DSP, mas você pode fazer alguns testes por software, tá? Então, é bem interessante. Outro ponto aí interessante de se explorar na programação: Git e GitHub, controle de versão, e o GitHub é uma plataforma, aí uma rede social de código. Então, se você está trabalhando em equipe, né, é interessante que você
coloca esse código lá no GitHub, né? Geralmente um código na escola acadêmica não tem segredo nenhum, você pode colocar lá no GitHub e a sua equipe ela ter acesso a esse código de uma forma mais organizada, com controle de versão e todo o rastreamento aí dos commits, né? Então fica interessante para você ter todo o controle do seu projeto. Então é muito importante você aprender Git e GitHub, né? No caso eu coloquei o GitHub porque já está atrelado ao Git, mas tem outras ferramentas aí que usam Git, como Bitbucket, entre outros, que você pode explorar aí para documentar o seu código e também fazer o controle de versão. Então é algo que é bem interessante na hora de você fazer os seus projetos e estar organizando. Testes unitários, então você pode também fazer testes unitários, então o seu código vai ser dividido em partes, onde ele vai ser testado aí e ver que está funcionando aqueles módulos, tá? Então é algo bem interessante também para se fazer. Aqui são algumas dicas do que dá para fazer aí na hora de explorar a programação, tem muito mais, tá? E aí vai, no caso do professor, ele saber estruturar isso daí para passar para os seus alunos, e vai do aluno ou entusiasta, quem está querendo se aprofundar, a organizar isso daí e ver onde quer explorar mais, tá? Então isso é bem interessante. Então, há possibilidades de explorar. Ferramentas. Então, a ideia do Arduino ela foi feita para pessoas que não se importam ali com explorar recursos. Então, ela é bem simplificada. Ela tem funções básicas que possibilitam que você escreva o código e mande para o microcontrolador sem se preocupar com muita coisa, tá? Mas vai chegar um ponto que você precisa se preocupar com recursos, né? Sei lá, o autocomplete é o de menos, mas você ter recursos a mais aí. Então, o HTML Studio, que é uma ferramenta da própria Microchip, ela possibilita que você programe aí o Atmega 328. Então, você pode programar já a sua placa Arduino Uno dentro dessa ferramenta, tá? Eu, inclusive, tenho um artigo que explica como você configurar aproveitando o próprio bootloader do Arduino, tá? Então, é muito fácil. Existe aí um plugin que você pode programar o Arduino, tá? Então, já usar toda a facilidade dos códigos do Arduino, mas dentro do HTML Studio. Mas você, com isso, o que acontece? Lá, na ideia do Arduino, você não tem acesso às funções. Você só chama a função tal e não sabe o que ela está fazendo por trás. Com esse plugin dentro do HTML Studio, você pode acessar as funções. Então, você consegue entrar em camadas mais abaixo, hein? Se você estiver trabalhando aí com o HTML Studio, você pode usar uma ferramenta, por exemplo, a VR Dragon, que é uma ferramenta que usada para depuração. Tá? Então ele usa o DebugWire, que é um protocolo de comunicação para depuração, e aí você consegue fazer todo o debug ali do seu código e ver o que está acontecendo ali, caso tenha algum problema, ou caso você queira entender o que está acontecendo com os registradores, né? O que acontece numa operação, né? O que está acontecendo ali. Então você consegue ver isso daí dentro do microcontrolador. E aí outra ferramenta interessante que você pode explorar é o Platform.io. Então eles estão integrando várias plataformas dentro do Platform.io. Uma delas aí é o AVR, então você pode programar o AVR também com o Platform.io e traz também diversos recursos. Então você não precisa ficar amarrado simplesmente ali na ideia do Arduino, tá? Então a ideia do Arduino ela é bacana, ela é fácil. Foi um trabalho muito bem feito aí da equipe Arduino. O grande diferencial aí deles, né, de outras empresas que estavam trabalhando aí para trazer programação mais fácil aí para leigos, né, é essa facilidade, né, de ser bem transparente. Você chega, pluga a sua placa no PC, pode ser qualquer plataforma, Windows, Linux, Mac, pluga, vai lá, escolhe um exemplo, dá o upload e a placa já começa a funcionar. Então isso é uma mágica aí, né? Eles fizeram um trabalho muito bem feito e acontece muita coisa por trás que quem está programando lá em alto nível não conhece, tá? Então é interessante até você, se você quiser explorar, né, aqui na parte de programação, você pode explorar aqui eu não coloquei aqui, mas está aqui em cima. O GCC, então você pode explorar o GCC, né? Fazer aí entender como que ele faz o processo de compilação. Você também pode otimizar a sua compilação e aí também entender como a VRDude faz. Então é algo que você pode explorar também, não simplesmente apertar o upload e ver a mágica acontecer, mas você pode entrar e também explorar. Então, por ser open source, você tem acesso a isso também. Ferramentas a gente já falou tudo, né? E agora aqui as limitações. Então a ideia do Arduino é bem simples, então você tem que tomar cuidado. Geralmente
se você quer se aprofundar mais, você tem que procurar uma ferramenta melhor. Então, aquelas ferramentas que eu indiquei ali em cima são interessantes. E a parte de depuração. Então, é difícil fazer a parte de depuração em placas Arduino. Tá? É possível, mas tem algumas limitações. Então, como ele tem o reset automático, né, pela USB, você tem que tirar o capacitor. E aí você consegue colocar a ferramenta, o AVR Dragon, por exemplo, para depuração. Tá? Mas é interessante você notar aí que você pode explorar, e se você for fazer o seu hardware, já deixar o suporte de depuração. Tá? Não é sempre que o bootloader, né, o bootloader facilita bastante, mas não é o ideal para você que está desenvolvendo sistemas embarcados. Você precisa ter acesso internamente ao hardware. Tá? Então é isso, pessoal. Aqui é mais uma dica bem rápida, tá? A gente vai voltar a conversar sobre esses assuntos. A gente vai explorar aí formas de programação, design de hardware aqui em outros vídeos ou alguma série de aulas aí, né? Então a ideia aqui foi mais provocar como usar o Arduino, né? Todo o ecossistema que já foi criado, de uma forma que você aprenda a programar sistemas embarcados, não que você aprenda a aplicar o Arduino em projetos que você vai fazer funcionar rápido e beleza, acabou e pronto. Não, a ideia aqui é você aprender a programar sistemas embarcados como um estudante de sistemas embarcados ou como uma pessoa que queira se aprofundar em sistemas embarcados, né? Já que o Arduino é tão fácil de ter em mãos, eu posso usar ele de uma forma que eu possa explorar. Lógico, se você tiver acesso a uma ferramenta que tenha mais recursos de explorar a programação, mais recursos para fazer um RTOS, vá para essa ferramenta se o seu foco é aprender a programar sistemas embarcados. Então vá para uma plataforma ARM, né, uma placa que já tenha toda, já está tudo preparado ali para você trabalhar. Então eu recomendo esse caminho. Mas se você tem acesso ao Arduino mais fácil, mas é mais difícil você ter uma plataforma ARM com recursos e quer começar a programar sistemas embarcados de uma forma mais interessante, tenta explorar esses pontos que eu comentei. Então, o Arduino não resolve tudo da sua vida. Existem recursos a ser explorados em outros microcontroladores, existem recursos a ser explorados na linguagem de programação e também no hardware. Tá? Então, muitos projetos são resolvidos por hardware, né? Então, como foi feito o design do hardware e aliado ali a programação já feito ali para ler uma interrupção, para acionar um pino de PWM correto. Então, você não precisa fazer PWM por software, já tem um PWM por hardware. Não precisa fazer comunicação serial por software, já tem comunicação serial por hardware. Deixa o microcontrolador trabalhar. O design dele foi feito para facilitar isso. Beleza? Então é isso, a gente continua com os vídeos, né? Tem muita coisa para a gente abordar, comentar. Então a ideia aqui do canal é a gente ter um bate-papo rápido. Eu continuo aí elaborando os artigos técnicos escritos, continuo fazendo aí os meus cursos, né? As palestras, workshops. Então aproveite aí, faça o seu registro aqui no canal, ative as notificações e vamos lá. Pode deixar os comentários aí, a gente vai conversando bastante aí sobre a área de sistemas embarcados, IoT, Movimento Maker e aprendendo juntos, beleza? Valeu, até mais!